Salve moçada do primeiro B e também da primeira etapa. Aqui o professor Feliciano gravando mais um vídeo de matemática para vocês, correto, pessoal? A gente vai dar continuidade ao nosso estudo de funções, agora falando sobre o sistema cartesiano, certo? O sistema cartesiano vai nos ajudar na construção dos gráficos da função, que é o que a gente vai ver logo à frente aí, certo? Então o que vem a ser o sistema cartesiano? Ele é um sistema formado por dois eixos, né? Os eixos OX e OY, né? Que dividem o plano em quatro regiões denominadas quadrantes, certo? Então, nesse plano a gente tem o eixo na vertical aqui, que é o eixo Y, o outro eixo na horizontal, que é o eixo X. E aqui onde eles se cruzam é o zero, certo? É a origem, certo? O 0, 0 que é a origem. Então, esse eixo Y é o eixo das ordenadas, o eixo X é o eixo das abscissas. E eles dividem o plano nessas quatro regiões aqui, que é o primeiro quadrante, essa região aqui, o segundo quadrante, que é essa outra região aqui, o terceiro quadrante, que já é essa região bem aqui, e o quarto quadrante, que é essa região bem aqui, certo? Esses são os quatro quadrantes que o plano cartesiano divide. Beleza, pessoal? E a gente vai ver que todos os pontos que a gente vai marcar podem ser marcados em um desses quadrantes, beleza? E a gente vai ver agora uns exemplos aí de pontos marcados nos quadrantes, beleza, pessoal? Mas para isso eu vou dar uma parada aqui para me apagar o quadro e a gente continuar. Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo, certo? Já de pontos marcados no plano cartesiano, certo? Então, por exemplo, aqui o ponto A, olha, esse ponto A tem coordenadas quais? Quais são as coordenadas dele? -3, né? No X, que é a abscissa dele, e 5 no Y, que é a ordenada. Então, ele marca esse ponto bem aqui, olha, ele é um ponto que está onde? Ele está no segundo quadrante, -3, né, de abscissa e 5 de ordenada, beleza? Outro ponto aqui, o ponto B, olha, ele já tem como abscissa o 4 e como ordenada o 3. Aí, marcando aqui, juntando aqui as linhas pontilhadas, a gente marca aqui o ponto B, que está onde? Está no primeiro quadrante. Então, ele tem abscissa 4, ordenada 3, beleza? Aqui nós temos o ponto C, olha, que tem abscissa 3 e ordenada 0. Ele já está em cima do eixo X, olha. Então, toda vez que o ponto estiver em cima do eixo, ele não pertence a nenhum quadrante. Então, esse ponto aqui não pertence a nenhum quadrante, certo? Ele tem abscissa 3 e ordenada 0. Todo ponto que tiver ordenada 0, ele vai estar em cima do eixo X, o eixo das abscissas, beleza? Outro ponto aqui, o ponto D, olha, tem abscissa 2 e ordenada -3. E está bem aqui já no quarto quadrante, certo? Olha lá, abscissa 2, ordenada -3. Outro ponto aqui, ó, o ponto E tem abscissa 0 e ordenada -4. Então, ele está em cima do eixo Y, olha, em cima do eixo Y. Então, todo ponto que tiver abscissa 0, ele vai estar em cima do eixo Y. Tá? Ele também não pertence a nenhum quadrante, ponto E. E aqui nós temos o ponto F, olha. Ele tem abscissa -5 e ordenada também -5. Olha, tá bem aqui o ponto F, ele já é um ponto que está onde? No quarto quadrante, certo, pessoal? Então é assim que a gente marca os pontos no plano cartesiano, sempre com as duas coordenadas, a abscissa, que é x, e a ordenada, que é y, beleza, pessoal? E os pontos que estiverem em cima dos eixos, eles não pertencem a quadrante nenhum. Tá bacana? Então vamos copiando isso aí. Eu vou dar mais uma parada para a gente fazer continuar nosso assunto aqui. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ver o gráfico de funções, certo? Então o que acontece? Para fazer o gráfico, a gente vai precisar lá do plano cartesiano que a gente acabou de ver anteriormente. Então, quando a gente fala aqui, vamos logo ver um exemplo aqui lá agora. Veja como esboçar o gráfico, certo? Da função f de A em R, né? Ou seja, do conjunto A nos reais, dada por f de x igual a 2x menos 1. Então, essa aqui é a lei da função, certo? Com o conjunto A sendo igual a -1, 0, 2 e 3. Então, quem está no conjunto A são esses elementos aqui, o -1, 0, 2 e 3. Então, toda vez que a gente for fazer um gráfico de uma função, a primeira coisa a fazer é a tabela, certo, pessoal? Nessa tabela, a gente vai atribuir os valores para x, jogar esses valores dentro da lei da função e encontrar o correspondente y, que vai formar o par xy,
que a gente vai marcar depois no plano cartesiano. Então, olha aí, quem vão ser os valores de x? Sempre é do conjunto que está saindo aqui, ó, que é o conjunto A. O primeiro valor vai ser quem? O menos 1. Então, para x igual a menos 1, a gente vai ter o f de menos 1. Olha, no lugar do x aqui, a gente coloca o menos 1. Então, se é 2 vezes x, ficou 2 vezes menos 1. E esse menos 1 aqui, que é da lei, continua, né? 2 vezes menos 1 dá menos 2, e menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, a gente descobriu que a imagem do x igual a menos 1 é igual a quem? A menos 3. Então, forma o par aqui, menos 1, menos 3. Quando o x é menos 1, o y vai ser igual a menos 3. Beleza? Para x igual a 0 agora, a gente vai achar o f de 0. Quer achar o f de 0 é colocar no lugar do x o 0. Se está 2 vezes x, vai ser 2 vezes 0. E o menos 1 que é da lei continua. 2 vezes 0, 0. E 0 menos 1 dá menos 1. Então, quem é a imagem do 0? É o menos 1. Então, o par fica 0 e menos 1. Né? Quando o x é 0, o y é menos 1. Beleza, pessoal? Aí, depois a gente vai fazer para x igual a 12. Esse outro elemento aqui do conjunto A. Então, vai fazer o f de 2. O que é fazer o f de 2? É colocar no lugar do x o 2. Se está 2 vezes x, fica 2 vezes 2. E esse menos 1 da lei continua. 2 vezes 2, 4. E 4 menos 1, 3. Então, está bem aqui o 3. Então, a gente já encontrou mais um par. Quando o x é 2, o y é quem? 3. Então, o par 2 e 3 vai ser marcado também no plano cartesiano. E, por último, a gente faz aqui para o terceiro elemento, quarto elemento do A, que é o 3. Então, o que a gente vai fazer? Achar o f de 3. É colocar no lugar do x o 3. Se está 2 vezes x, então vai ficar 2 vezes 3. E o menos 1, que é da lei, continua. 2 vezes 3 dá 6, e 6 menos 1, 5. Então, a gente encontra o par ordenado 3 e 5, certo, pessoal? Está bem aqui o par ordenado. Agora que a gente já fez essa tabela, e já tem aqui os pares ordenados, a gente vai para o plano cartesiano e vai marcar esses pontos lá no plano cartesiano para poder formar o gráfico dessa função. Beleza? Então, copiem essa parte aí também, que eu vou dar mais uma parada para a gente continuar passando agora para o plano cartesiano. Então, aí, pessoal. Agora a gente colocou aqui no plano cartesiano, né, dos eixos x e y, aqueles pontos que a gente tem na tabela, certo? Olha lá, quando o x é 0, olha, o y é menos 1, então está bem aqui o ponto, olha, 0 e menos 1 em cima do eixo y. Quando o x é 2, o y deu igual a quem? Igual a 3, então está aqui o ponto, 2 e 3, olha, bem aqui o ponto. Quando o x é 3, o y deu igual a quanto? Deu igual a 5, então é o ponto 3 e 5, está bem aqui o ponto. E quando o x foi menos 1, o y deu igual a quanto? A menos 3. Então, está bem aqui o ponto, menos 1 e menos 3, certo? Então, esses pontos aí representam o gráfico daquela nossa função. Se essa função fosse dos reais nos reais, daria para a gente juntar esses pontos aqui e formar uma reta, certo? Porque aí seriam infinitos pontos que estariam no domínio. Mas como o domínio é só aquele conjunto A, então fica só esses pontos aí marcados mesmo. Beleza, pessoal? Então, essa aí é a representação do gráfico daquela função que a gente viu ainda há pouco. Agora eu vou parar aqui para a gente fazer mais um exemplo, certo, pessoal? Então, copiem esse aí e a gente vai já continuar aí. Só um momento aí. Então, pessoal, agora a gente vai ver outro exemplo, certo? Agora veja como podemos esboçar o gráfico de g dos reais nos reais. Agora é uma função dos reais nos reais, então é todo quanto dos reais, né? Definida por g de x igual a x ao quadrado menos 2x. Essa é a lei da função, certo? Então, toda vez que a gente vai fazer gráfico, o primeiro passo é fazer a tabela. Olha aqui a tabela, certo? Onde a gente vai atribuir valores para x, vai jogar dentro da lei da função e vai encontrar o correspondente y que vai formar o par xy. Beleza, pessoal? Bem, nesse caso, como o domínio são todos os reais, a gente pode escolher quaisquer números para atribuir valores para x. Só que aí a gente vai colocar só alguns dos valores aqui, não daria para colocar todos, que serão infinitos, né, cara? Então a gente vai colocar aqui, olha, para x igual a menos 2. Então vai ser o g de menos 2. Quem é o g de menos 2? É colocar no lugar do x o menos 2. Se está x ao quadrado, fica menos 2 ao quadrado. Esse menos 2 aqui da lei continua vezes o x, que é quem? É menos 2. Então fica menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Negativo vezes negativo dá positivo e 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 4. Aliás, aqui é 4
e aqui 4, né? Dá 8, desculpa lá pessoal, 8 positivo, né? Tinha colocado menos 8, dá 8, certo? Então dá 8, então o par fica menos 2 e 8, beleza? Então menos 2 ao quadrado 4, negativo e negativo dá positivo, 2 vezes 2 4, e 4 mais 4, 8, 8 positivo, tá pessoal? Então menos 2 e 8, é um par. Aí depois a gente vem aqui, quando x é igual a zero, a gente vai achar o g de zero. Então colocar no lugar do x o zero, se está x ao quadrado, então fica 0 ao quadrado. Menos 2, que é da função, né, vezes o zero. 0 ao quadrado dá 0, menos 2 vezes 0 dá 0. E 0 menos 0 dá 0 mesmo. Então a gente encontra o par 0, 0. Vamos marcar depois lá no plano cartesiano. Depois, para x igual a 1, a gente vai achar o g de 1. No lugar do x a gente coloca o 1. Então se está x ao quadrado, fica 1 ao quadrado. O menos 2 continua aqui sempre, né? Vezes o x, que é quem? É 1. 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. E 1 menos 2 dá menos 1. Então a gente tem aqui o par 1 e menos 1, certo? Depois para x igual a 2, a gente vai achar o g de 2. Então no lugar do x agora a gente vai colocar quem? O 2. Então se está x ao quadrado fica 2 ao quadrado. O menos 2 aqui continua, vezes o x, que é quem? 2. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 dá 4. E 4 menos 4 dá 0. Então a gente tem o par 2 e 0. Beleza, pessoal? E quando x é 3, a gente vai achar o g de 3. Então no lugar do x a gente vai colocar o 3. Se está x ao quadrado, fica 3 ao quadrado. Menos 2, que sempre tem que ter, que é da lei, né? Vezes o x, que é quem? 3. 3 ao quadrado é 9. E 2 vezes 3 dá 6. 9 menos 6 dá 3. Então a gente tem o par 3 e 3. E quando o x é 4, a gente vai ter o g de 4. Então, no lugar do x eu vou colocar o 4. Se está x ao quadrado, fica 4 ao quadrado. Se está menos 2x, fica menos 2 vezes 4. 4 ao quadrado é 16. 2 vezes 4 é 8. 16 menos 8 dá 8. Então a gente tem o par 4 e 8. Beleza, pessoal? Então esses aí são os pares que a gente já fez na tabela. E agora a gente vai pegar esses pares aqui, né, e colocar eles no plano cartesiano. Para isso eu vou dar mais uma parada aqui para apagar o quadro e fazer aqui também. Copiem isso aí também, certo, pessoal? Copiem essa tabela aí. E agora, pessoal, a gente passa naqueles pontos para cá, para o plano cartesiano, né, pro eixo, nos eixos x e y, certo, pessoal? Aí, olha, tem quando o x lá é 1, o y é menos 1. Então tá bem aqui o ponto, olha, 1 e menos 1. Quando o x é 0, o y também é 0. Então tá bem aqui o ponto, 0, 0. Quando o x é menos 2, o y deu igual a quanto? Igual a 8. Olha, então tá bem aqui o ponto, menos 2 e 8, certo, pessoal? Quando o x é 2, o y é quem? É 0. Então tá bem aqui o ponto, 2 e 0, em cima do eixo x. Quando o x é 3, quem é o y? 3 também. Então tá bem aqui o ponto, olha, 3 e 3. E quando o x é 4, quem é o y? 8. Então tá bem aqui o ponto, olha, 4 e 8. Aí juntando esses pontos, a gente forma essa curva aqui, essa linha, essa curva aqui, que é uma parábola, certo, pessoal? Que a gente vai ver mais para frente, que é o gráfico de uma função quadrática. A gente vai estudar mais à frente a função quadrática, a gente vai ver que a parábola é o gráfico da função quadrática. Então, esse aí é o gráfico dessa função g de x, que a gente montou ainda há pouco na tabela e agora colocou aqui no fundo cartesiano. Beleza, pessoal? Então, esses são os passos para fazer o gráfico, fazer a tabela, atribuir valores para x, encontrar os de y correspondentes, montar os pares ordenados e marcar os pares ordenados aqui no plano cartesiano. Depois, juntando os pontos, tu vai ter o gráfico. Por que a gente pode juntar aqui os pontos? Porque dessa vez é uma função dos reais nos reais, certo? Então, pode juntar os pontos e aí forma essa curva aí que é conhecida como parábola. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai continuar vendo mais exemplos e vendo mais conteúdos relacionados ao gráfico da função, beleza? Não esqueçam de deixar um comentário no vídeo com o teu nome e a tua turma e dizer também se tu conseguiu entender. A nossa tarefa está lá já disponível no Cigeduc e também no grupo. Comecem a fazer a tarefa, quem não fez ainda vai fazendo aí. E não esqueçam de enviar ou pelo e-mail ou pelo próprio Cigeduc, falou, pessoal? Fiquem com Deus, um abraço. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí para dar uma força. Fiquem com Deus, só Jesus é o Senhor. A gente se vê na próxima. Valeu, moçada.